noite. É com muita alegria que nós vamos dar sequência ao estudo do livro Respostas da Vida, do espírito André Luiz, com a psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E, no capítulo de hoje, que André Luiz denomina de Antes do Berço, ele vai nos fazer recomendações, observações de máxima importância para o nosso processo de desenvolvimento. E por quê? Porque ele nos recorda que nós estamos na Terra não por outra razão que não seja dar sequência no nosso processo de desenvolvimento espiritual. E diz mais, diz que por conta disso, quando nós estamos no plano espiritual, nós, com o auxílio dos mentores, fazemos uma programação do que será a nossa vida aqui. E nessa programação, nós consideramos as necessidades que nós temos de aprendizado e a necessidade que nós temos de experimentar coisas que nos possibilitem sair daqui melhores do que chegamos. Nós sabemos, nessa programação que fazemos no plano espiritual, que experiências anteriores fizeram com que nós saíssemos do caminho do desenvolvimento espiritual e nos perdêssemos. Por exemplo, uma pessoa que tenha vindo com uma fortuna muito grande e que, em razão das facilidades que teve por conta dessa sua condição, acabou se perdendo em futilidades da matéria e deixou de lado o seu projeto principal, que era o de se aprimorar como espírito, se aprimorar como pessoa. O mesmo acontece em relação ao poder, o mesmo acontece em relação à beleza, o mesmo acontece em relação a uma série de coisas. Então, quando nós, ainda em espírito, fazemos essa programação, nós não levamos em conta as facilidades, nós não levamos em conta os benefícios que nós gostaríamos de ter, nós levamos em conta as necessidades que nós temos de nos aprimorarmos. Então, naquele momento, nós sabemos que uma encarnação, por exemplo, com limitações financeiras, nos será extremamente útil por conta de experiências anteriores. Nós sabemos que uma encarnação com limitações físicas nos será muito importante, por exemplo, para que a gente consiga, também como exemplo, sair da nossa vida na matéria com a percepção de que, mesmo com limitações, nós conseguimos nos desenvolver. Nós vamos escolher aquelas pessoas que melhor se adequam a nós, às nossas necessidades, para estarmos juntos, em família, num laboratório de desenvolvimento espiritual. Nós vamos escolher os caminhos que nós trilharemos, claro que genericamente, porque o livre-arbítrio vai permitindo que a gente adote tal ou qual decisão, e isso muitas vezes com implicações importantes, mas nós vamos traçar um plano, e este plano leva em conta fundamentalmente as nossas necessidades. Acontece que quando nós chegamos aqui na Terra e passamos a vivenciar essas experiências, justamente na família que nós pedimos, justamente com os objetivos que nós estabelecemos, justamente com aquele trabalho muitas vezes desafiador, com aquela condição financeira muitas vezes desafiadora, com poder ou na ausência de poder que
nos possibilite caminhar no nosso processo individual de desenvolvimento, nós nos deparando com dificuldades, muitas vezes não entendemos as razões. Muitas vezes acreditamos que estamos sendo punidos. Muitas vezes acreditamos, olhando para experiências de outras pessoas, que a delas é muito melhor, seria muito mais interessante se eu pudesse viver assim ou viver assado. Seria muito melhor se eu tivesse outra família que não aquela que eu tenho. Seria muito melhor se eu não tivesse os desafios que tenho com um filho, com um marido, com uma esposa. E daí por diante. Ou seja, sem perceber a realidade que nos cerca, que é a de que nós estamos vivenciando aqui exatamente a experiência que nós necessitamos para o nosso processo de desenvolvimento, nós muitas vezes nos revoltamos, nós muitas vezes não compreendemos, nós muitas vezes vociferamos contra Deus, porque queríamos uma vida completamente diferente, ou em alguns aspectos diferente do que nós temos. E com isso, nós perdemos a oportunidade de explorar as vivências que nos são apresentadas. E muitas vezes chegamos ao final de uma encarnação não tendo conseguido obter os resultados que nós gostaríamos e poderíamos. Então, o que faz André Luiz? Ele, ainda aqui, quando nós ainda estamos aqui, ele nos lembra isso. Olhe, vocês não estão aí de férias. Ninguém está aí para descansar. Ninguém está aí para obter condições privilegiadas. Vivenciem as experiências que têm da melhor forma que puderem, para que possam alcançar o desenvolvimento espiritual que desejam. Saibam que todo o universo é controlado por forças bondosas, submetidas aos desígnios de Deus. E que, portanto, nós não passamos por experiências que não sejam aquelas que nós precisamos para nos desenvolver. E isso nos permite ter gratidão por todas as experiências vivenciadas, não só individual, como coletivamente. E não podemos esquecer, num momento como esse, de analisar que o mundo está passando por uma situação de muita dificuldade decorrente da contaminação de milhões de pessoas com o Covid-19. E que, olhando exclusivamente sob a ótica da vida aqui e agora, nós não conseguimos compreender. Nos parece, nos aparenta uma incoerência. Por que tantas pessoas sofrendo? Por que tantas pessoas desencarnando? Por que tantas pessoas vivendo dificuldades? No entanto, se nós observarmos o que André Luiz está sugerindo, se nós nos lembrarmos que as experiências que passamos são exatamente aquelas que nós necessitamos para o nosso desenvolvimento, e se nós nos lembrarmos que existe uma força superior e bondosa olhando por nós o tempo todo, nós conseguiremos ter uma passagem muito mais tranquila, muito mais calorosa, porque nós conseguiremos compreender as razões que estão por trás até das nossas dificuldades. Na lei divina não há privilégios. Se eu estou vivendo uma situação privilegiada, é porque eu tenho uma função a exercer diante dessa situação. E se eu estou vivendo uma situação de dificuldade, é também porque para mim é importante
vivenciar isso. Portanto, queridos, fica aqui as dicas, ficam aqui as orientações de André Luiz para que possam tranquilizar os nossos corações e, de algum modo, permitir que a gente restabeleça o caminho do desenvolvimento, que é unicamente por conta dele que nós estamos aqui. Fiquem todos na paz de Deus.